Queridos irmãos, queridas irmãs, os poucos aqui fisicamente presentes, participando hoje desta celebração, mas também tantos irmãos e irmãs que de suas casas rezam conosco. Mais uma vez, uma lembrança e saudação especial aos irmãos e irmãs das comunidades do Araçás, Terrão e Campos Elíseos. Mas também, nesse dia de hoje, o segundo domingo do mês, o nosso abraço, o nosso acolhimento especial a todos os irmãos e irmãs dizimistas das diversas comunidades da nossa paróquia, porque, embora o dízimo possa ser dado qualquer dia, não é, do ano, normalmente esse segundo domingo é o domingo em que a gente especialmente reza com os dizimistas e pelos dizimistas. Portanto, a todos os que fazem também deste gesto concreto um compromisso de amor a Jesus e à Igreja, nós, de um modo muito especial, nesse dia de hoje também acolhemos, também saudamos. Nós continuamos incessantemente o nosso caminho. Muitas vezes nós temos em nossas reflexões aqui lembrado que, como discípulos e discípulas de Jesus, nós continuamos a vida e a missão dos discípulos e discípulas de ontem. O que fez com Pedro, João, Filipe, Tiago, continua a fazer hoje conosco. Fez ao longo de toda a história e continua a fazer hoje conosco. Então nós somos todos os anos convidados a nos juntar a Jesus e caminhar com Ele. Cada ano, dentro da liturgia, guiados, vamos dizer assim, aliás, guiados sempre por Jesus, mas acompanhados, especialmente por um dos evangelistas. Esse ano é o evangelista Mateus. Lembramos também, como temos feito constantemente, não é, aqueles que nos acompanham com frequência em nossas celebrações, em nossas reflexões, que nós temos nesses domingos todos desse ano litúrgico, escutado trechos do Evangelho segundo Mateus. Portanto, é com ele que a gente vai acompanhando Jesus e vai aprendendo as lições de Jesus, acolhendo no coração as lições que Jesus vai nos dando. E como é bonito quando a gente de fato faz essa experiência de não escutar o Evangelho, de não participar da missa esporadicamente, popularmente, como a gente diz, de caju em caju. Mas a gente faz mesmo essa experiência de a cada domingo, quando é possível também nos dias de semana, mas sobretudo a cada domingo, nos alimentar da palavra de Deus. A gente vai vendo mesmo que os evangelhos que a gente vai escutando em cada domingo, eles vão seguindo uma sequência, como se Jesus nos tomasse pela mão e fizesse com a gente um caminho. Como se Jesus fizesse, como normalmente os pais e mães, hoje dia dos pais, não é? Tomam pelas mãos os seus filhos e vão caminhando com seus filhos. Então Jesus faz um pouco isso conosco também, vai caminhando conosco. E vai, ao longo desse caminho, nos ensinando muitas coisas, com palavras, mas sobretudo nos ensinando com as situações, com as atitudes, com absolutamente tudo. Então tudo em Jesus é ensinamento, tudo em Jesus é convite, para que nós convertamos o nosso coração e possamos ir nos transformando nos imitadores dele, porque é certamente isso que ele espera de cada um e cada uma de nós. Nesses últimos dias, irmãos e irmãs, a gente tem acompanhado os discípulos de Jesus e o próprio Jesus numa porção de crises. Os discípulos com medo, assustados, sem saber o que fazer, o que dizer. A gente escutou, por exemplo, um dia desse, os discípulos tomarem uma barca e, enquanto Jesus dormia, eles estavam apavorados com a tempestade. Depois chegaram do outro lado do mar, em território pagão, e queriam deixar a multidão com fome, não se importando com aqueles que estavam sem ter o que comer. E o próprio Jesus é quem diz aos discípulos que é impossível, quem é seguidor dele, cruzar os braços e não se incomodar com a necessidade do outro, com a necessidade do próximo, e desafiou os discípulos, lhes dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos tiveram que aprender uma linda e significativa lição, que foi a lição da partilha. Entender, a gente é capaz de partilhar o pouco, não precisa ter muito para partilhar,
para dividir com o outro, para sermos solidários. E olha que essa bonita lição os discípulos receberam fora do território de Israel, do outro lado do mar da Galileia. Depois então que todo mundo participou com Jesus daquele momento de partilha e de lição tão forte, tão bonita, a gente chega então a hoje, o 19º domingo do tempo comum, e a beleza do evangelho que a gente hoje escutou. Se a gente prestar bem atenção, o evangelho lembra um pouco a cena que a gente também escutou antes de Jesus chegar daquele outro lado da montanha e de ter dividido o pão, partilhado o pão com os que estavam com fome. Jesus convidou os discípulos, entrou no barco com os discípulos, e enquanto Jesus dormia, os discípulos ficaram apavorados, porque a barca estava passando por uma forte tempestade. No evangelho de hoje a coisa é parecida. A diferença é que no início da tempestade, Jesus não estava na barca, mas ele vai ao encontro dos discípulos. Bom, o evangelho então que marca a liturgia de hoje começa do outro lado do mar da Galileia. Lá do outro lado do mar da Galileia, volto a repetir, é território pagão. Eles estão fora de Israel. É onde aconteceu a partilha dos pães, a divisão dos pães. E depois que o povo comeu, a gente lembra que quando os discípulos foram dizer a Jesus que devia dispensar a multidão, disseram para Jesus, já é tarde, despede a multidão para que eles possam voltar para casa. Então, quando tudo isso aconteceu e a multidão comeu e todo mundo se saciou, já não era cedo. O dia já estava chegando ao seu fim. Depois, então, de tudo isso, Jesus orienta os discípulos que tomem a barca e que possam ir seguindo de barco, porque ele vai ainda dispensar as multidões e depois ele iria encontrar os discípulos. Certamente os discípulos imaginaram que Jesus tomaria uma outra barca, ou que Jesus logo não demoraria, iria encontrá-los ainda aí perto da margem, sendo possível até com algumas braçadas nadando, encontrar a barca onde os discípulos estavam. A gente não sabe dizer exatamente o que os discípulos pensaram, mas eles subiram na barca e seguiram de barca por aquelas águas do mar da Galileia. É sempre bom a gente lembrar também que esse mar da Galileia não era exatamente um mar como a gente entende, como a gente pensa. Não é um oceano, não é água salgada, mas o mar da Galileia é um imenso lago, um lago de água doce, formada pelas águas de alguns rios que desaguavam aí, principalmente o Rio Jordão, aquele que banha todo o território de Israel e onde o próprio Jesus foi batizado por João Batista. Então esses rios, sobretudo o Rio Jordão, desaguam num grande lago, formando um lago quilométrico. De um lado do mar, ainda é território de Israel, é a Galileia. Por isso esse lago de tão grande é chamado de Mar da Galileia, porque ele banha toda a região da Galileia. Mas do outro lado já não é mais território de Israel, do outro lado é território pagão. É exatamente onde Jesus e os discípulos estão. Então os discípulos entram no barco e estão voltando para a Galileia, estão voltando para casa, para o território de Israel. Jesus fica ainda um tempo despachando, dispensando as multidões. Depois diz o evangelho que ele foi ainda retirar-se a um lugar isolado para rezar. Isso é muito bonito, é lindo o modo com que Jesus sempre tem essa preocupação de retirar-se para pôr-se em oração, não é? Então Jesus ora e ora ao Pai, põe-se diante do Pai do céu, numa profunda e perfeita experiência de comunhão com Ele. E Jesus colocar-se diante do Pai em oração é sempre a atitude de quem procura a fidelidade de sua missão. É quem procura de verdade configurar sua vida ao Pai, para poder dizer, não só com palavras, mas dizer com sua vida, aquilo que tantas vezes ele disse, quem me vê, vê o Pai. Ele revela o Pai, e não revela o Pai com o seu físico. A gente tem um ditado que diz, tal pai, tal filho, e normalmente a gente diz isso quando as crianças ou os filhos, mesmo que não sejam tão crianças, têm comportamentos ou traços físicos parecidos com o pai. No caso de Jesus, quem me vê, vê o Pai, não é por causa dos traços físicos, mas é por causa do modo com que o seu amor, a sua misericórdia, o seu jeito de viver e de ser verdadeiramente encarna aquilo que é a missão que o Pai lhe deu. O Pai se revela
em cada sentimento, em cada gesto, em cada atitude do seu filho. E, muito significativamente, depois de ter dado às multidões a lição da partilha, da fraternidade, da comunhão, da justiça social, da divisão da comida, Jesus procura um lugar à parte para colocar-se em oração diante do Pai. E depois que Jesus termina a sua oração, ele volta e vai ao encontro dos discípulos. O problema é que certamente Jesus deve ter demorado muito em oração com o Pai. E a barca se distanciou. A gente não está falando de um lagozinho feito esses pequenos que a gente conhece por aqui. Como eu já disse, é um lago quilométrico, são muitos quilômetros de lago. Então a barca se afastou. E certamente já não era mais possível que Jesus enxergasse a barca e que os discípulos também enxergassem Jesus. Diz o Evangelho que já era lá por volta das 3h da manhã. E Jesus vai andando sobre as águas ao encontro dos discípulos. E os discípulos, como é que estão? Lá no meio daquele mar da Galileia, dentro desta barca, agitados pelo vento, profundamente perdidos, assustados, amedrontados. O vento agitava a barca. E diz o Evangelho, propositalmente, que o vento era contrário, que o vento soprava contrário. Essa expressão, queridos irmãos e queridas irmãs, é enigmática, é simbólica. E quando eu digo que ela é simbólica, não quero dizer com isso que o vento, de fato, não tivesse fisicamente soprando ali, não. É óbvio que ele estava. Mas aquele vento que soprava mesmo, que agitava a barca, ele é sinal, ele é símbolo de uma outra agitação. Aqui cabe a mesma reflexão que a gente fazia naquele dia em que Jesus estava dentro da barca e os discípulos também estavam com medo, porque a barca estava agitada pelas ondas. Então os discípulos estão com medo, o medo dos discípulos é muito grande. E não é só medo, eles estão angustiados, intrigados, inquietos, porque as atitudes de Jesus questionam as escolhas dos discípulos. Esses discípulos estão inquietados com a postura de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Jesus estava provocando nos discípulos um processo de conversão que não é fácil. Quem já teve que se corrigir, que se converter em alguma situação que lhe inquieta, que lhe incomoda, sabe como isso dói, como isso desconcerta, como isso nos causa agonia. Não é? Nos tira do nosso eixo, nos tira de nós. Não é fácil a gente mexer com a natureza da gente, com as escolhas da gente. Então os discípulos estavam no meio de uma tempestade. E a tempestade, antes de ser fora do barco, a tempestade era dentro deles, era interna. Jesus tinha provocado os discípulos daquele outro lado do Mar da Galileia em território pagão. Os discípulos lá tinham visto Jesus se preocupar com gente que nem era judia, que nem pertencia ao povo judeu. Os discípulos tinham visto Jesus lá preocupar-se com a fome dos outros, não ficar olhando apenas para o seu umbigo, para o seu bolso, mas tomar para si a dor dos outros, a preocupação, o sofrimento dos outros. Os discípulos viram Jesus lhes provocar e lhes dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. A responsabilidade é de vocês. Os discípulos tinham visto Jesus pegar o pouco que se tinha e dizer: a gente vai dividir com todo mundo, ainda que não fique nada para a gente comer amanhã. E tudo isso certamente desconcertava os discípulos, que foram todos educados numa outra ideia de religião, que foram educados na ideia de uma religião, de um Deus que era só de Israel, que não se preocupava com os pagãos, um Deus que abençoava a fartura, portanto não tinha nada de pecado em eu ter a minha despensa cheia enquanto o meu irmão passava fome. Pelo contrário, eu ainda olhava para o meu irmão e dizia: você está com fome porque foi amaldiçoado por Deus. E eu tenho minha despensa cheia porque Deus me abençoou com a fortuna, porque Deus me abençoou com a fartura. As atitudes de Jesus provocavam uma mudança nesse pensamento dos discípulos. E isso tudo certamente para ele estava sendo muito difícil.
Paralelo a isso, a gente não pode se esquecer de que Jesus estava sendo seriamente perseguido pelos poderes religiosos, políticos, econômicos. Os discípulos estavam vendo tantas vezes Jesus quase ser apedrejado, quase ser preso. E eles sabiam que escolher Jesus naquela hora exigia deles uma verdadeira reviravolta em suas vidas. Implicava em sair das seguranças para enfrentar os desafios, as crises, enfrentar o vento que soprava contrário, enfrentar as tempestades. Jesus vai ao encontro dos discípulos que estão ali no sufoco, no meio daquele mar, sem saber se vão, se voltam, se ficam, o que é melhor fazer. E o mais interessante é que em meio a toda aquela agonia, a toda aquela tempestade, a toda aquela angústia que todo mundo ali estava vivendo, qual é a atitude de Jesus? Caminha tranquila e serenamente sobre as águas. Jesus não está em outro mundo, não. Jesus só não está deixando-se derrubar, só não está deixando-se perder diante das tempestades. Ele mantém a firmeza das suas escolhas, a firmeza da sua missão, a serenidade de quem sabe que está sendo fiel ao projeto do Pai. Ele tinha terminado de rezar, de orar diante do Pai, não é? Então, para ele está tudo muito tranquilo, ainda que as tempestades todas estejam acontecendo à sua volta, mas ele está muito certo da sua missão. Por isso ele caminha tranquilamente sobre as águas, e os discípulos, aterrorizados, estavam dentro daquela barca, sem saber o que fazer. E quando os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas, qual é a primeira impressão que eles têm? De que se trata de um fantasma. Certamente a gente, se estivesse no lugar dos discípulos, poderia ter a mesma impressão. A gente tem medo de tantas bobagens, de tantas coisas, e certamente também teria medo. E Pedro é o primeiro a manifestar-se quando escuta Jesus dizer: coragem, sou eu, não é um fantasma não, sou eu que estou indo ao encontro de vocês. Pedro, como sempre muito afobado, vai logo dizendo: Senhor, se és tu, manda-me descer da barca e ir ao teu encontro. E Jesus diz: vem porque a serenidade que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, é possível a todo mundo que também não se perde diante das crises, das angústias, das tempestades, mas que mantém também a tranquilidade, o equilíbrio. Então vem. E Pedro desce da barca e até consegue dar 2, 3 passos, sei lá, mas logo afunda, e afunda quando sente o vento. Qual é o vento que Pedro sente? O vento que sopra ao contrário. Não é? Então o vento dos desafios, do medo, da insegurança. Quando ele sente o vento, ele afunda. Não é? Então, ele não consegue manter a sua serenidade, o equilíbrio, diante da situação desafiadora em que ele e os discípulos todos, e sobretudo o próprio Jesus, se encontram. Jesus toma Pedro pela mão, levanta Pedro, né, e lhe diz: homem de pouca fé. Pedro ainda não é capaz da fé madura e serena que Jesus espera dos seus seguidores e seguidoras. Fica todo mundo assombrado quando Jesus entra de volta na barca com Pedro, mas todo mundo capaz de professar a fé e dizer: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, sabem quem somos em meio a essa história que o Evangelho de hoje nos propõe, nos apresenta? Nós somos os discípulos, nós somos Pedro. Nós somos aqueles e aquelas que também afundamos diante das dificuldades, diante das tempestades, diante do vento que sopra ao contrário. Quantas e quantas vezes em nossa vida o vento sopra ao contrário? Nós vamos até esquecer um bocadinho por enquanto a pandemia, embora certamente ela é um vento, não é uma tempestade que de verdade sacode o barco da gente. Mas para a gente não ficar pensando que essa é a única tempestade, e que na hora que, se Deus quiser, a gente conseguir resolver essa tempestade, que não tem outras, né? Então são muitas as tempestades em nossa vida. Nós hoje estamos rezando com as famílias, começando a semana de oração pelas famílias, celebrando o Dia dos Pais. Quantas tempestades as nossas famílias enfrentam.
Quantas? São muitas, muitas. A tempestade econômica, cada vez é mais difícil pôr o pão nosso de cada dia em casa, na mesa dos filhos. E não basta a comida, uma família precisa se preocupar com tantas situações. E como é necessário, de fato, né, preocupar-se com isso no mundo que a gente vive. Então, como isso é, muitas vezes, uma situação que angustia, que preocupa, que nos tira do eixo. Nos ambientes de trabalho, em nossas vizinhanças, em nossas comunidades. E não são só questões econômicas, não. Às vezes, dentro de nossas casas, a dificuldade de convivência, manter a fidelidade ao projeto de Deus. Muitas, certamente, são as tempestades, as dificuldades que nossas famílias enfrentam, que os pais enfrentam. Nesse dia de hoje é tão importante a gente lembrar da figura dos pais e rezar também por eles. Então, muitas, muitas mesmo, são as tempestades que nós constantemente precisamos enfrentar. E há, queridos irmãos e queridas irmãs, dois modos, pelo menos, diferentes de enfrentar as dificuldades, de enfrentar as tempestades. Uma é aquela que os discípulos estavam experimentando, marcados pelo medo, pelo pavor, assombrados, perdidos, sem saber o que fazer. Mas um outro modo de passar pelas tempestades é experimentando a confiança que Jesus nos convida a experimentar. É não nos deixar abalar por elas, mas viver essa situação. Não se trata de fugir das situações, dos desafios da vida, mas não nos deixar afundar, não nos deixar abalar, confiar no Senhor que nos diz do jeito que disse a Pedro, vem, e nós possamos de verdade ir ao encontro de Jesus e enfrentar as dificuldades que a vida nos impõe, sem nos deixar abalar, sem nos deixar afundar. Claro que de modo muito especial, a gente olha para esse evangelho de hoje e tocados pela realidade que a gente nesses dias vive, não é, que é esta realidade de pandemia. Sem sombra de dúvida, se muitas são as tempestades e a pandemia não é a única, mas ela é, neste momento, talvez a tempestade que tanto nos preocupa, que tanto nos assombra. Mas mesmo diante desta tempestade, como é preciso também a gente experimentar a confiança e a serenidade que Jesus nos convida a experimentar no Evangelho de hoje. Não nos aterrorizar, não nos desesperar, não nos entregar a nenhum sentimento de tristeza, de pessimismo, de depressão, mas podermos mesmo entender que tudo isso é momentâneo e que nós vamos juntos, cada um cuidando de si, cuidando também uns dos outros, superar tudo isso, passar por este momento e podermos, se Deus quiser, mais adiante, estarmos todos juntos em nossas casas como família, no encontro com os nossos vizinhos, na vida de comunidade, participando da nossa caminhada eclesial, celebrando juntos a Eucaristia e a palavra. Nós esperamos em Deus que verdadeiramente tudo isso fique o mais breve possível para trás, seja apenas uma página passada de nossa história, mas para que nós possamos viver de verdade este futuro, e esperamos que seja logo, que seja um futuro breve, bem diferente do que agora vivemos. É muito importante que neste momento nós confiemos no Senhor que nos convida a ir ao seu encontro, experimentando a serenidade e o equilíbrio, mesmo em meio às tempestades. Só é possível experimentar serenidade e equilíbrio quem sabe escolher Jesus. Então, que nós o escolhamos e que com ele caminhemos. Que assim seja. Amém.